Se você tem alguma dúvida sobre implementar o Lean, seja o Lean Manufacturing, o Lean Office, o Lean Construction ou a teoria das restrições, o bate-papo de hoje com o Guilherme Almeida vai com certeza absoluta tirar todas as suas dúvidas. Vem com a gente! E a forma com que o Guilherme e eu organizamos o bate-papo de hoje, nós vamos passar por 5 perguntas. E para que a gente já comece o cortejo, antes que ele fale boa tarde, já vou para a primeira. Boa tarde, Guilherme. A pergunta é a seguinte: afinal de contas, meu amigo, qual é a sua experiência com o Lean? Boa tarde de novo. Boa tarde, Fabiano. Bom, eu trabalhei muitos anos no ramo automobilístico, né? Comecei a trabalhar no ramo automobilístico em meados dos anos 80, aproximadamente, né? Não é muito bom para a gente delatar a nossa idade, né? Obviamente. E eu trabalhei em várias empresas, né? A maior delas que eu trabalhei, a que eu passei mais tempo, foi a Valeo. Entrei lá no final dos anos 80, e no início dos anos 90, a empresa ela acabou adotando uma estratégia, né, de 5 eixos, e um desses eixos era o que eles chamavam de sistema de produção Valeo, que nada mais era do que um sistema que tentava emular os principais conceitos do sistema Toyota de produção. Ou seja, toda aquela caixa de ferramentas do Lean e da qualidade total, né, que eram adotadas pela Toyota, a empresa praticamente implementou desde o início dos anos 90. Então, equipes autônomas de produção, polivalência e policompetência, que é o próprio operador que faz várias operações diferentes e trabalha em várias máquinas diferentes, sistemas Andon, que é o próprio operador interrompia a produção quando tinha algum tipo de problema, SMED, Pokayoke, Kaizen, ou seja, toda a sopa de letrinhas que você pode imaginar, a empresa acabou implementando durante esse período aí, e até hoje, né, na verdade, a própria empresa ainda tem esse sistema de produção ainda vigente. E o processo, para você ter uma ideia, era tão estruturado que existia uma equipe de consultores internos da empresa, cujo principal objetivo era auditar a cada uma das fábricas e verificar se as fábricas estavam aplicando esses conceitos de Lean, né? Então, realmente, eu passei muito tempo experimentando, trabalhando, na verdade, com implementação de Lean em várias fábricas, não uma fábrica. Afinal, eu trabalhei praticamente 18 anos e eu trabalhei como gestor em 4 ou 5 fábricas diferentes, mas todas elas usando o mesmo tipo de princípio. Perfeito. Ou seja, acho que legitimidade e autoridade você tem um pouquinho para falar, se não de teoria das restrições, estou enchendo o seu saco, né, Guilherme? Mas pelo menos do Lean você tem. Maravilha. Tem bastante cabelo branco aqui também, né? É isso aí. Maravilha. Dito isso, para que a gente possa pavimentar o nosso bate-papo, a minha segunda pergunta é a seguinte para você. Qual foi o principal aprendizado sobre o Lean ao longo de todos esses anos, Guilherme? Acho que o principal aprendizado foi que existe uma diferença fundamental entre o Lean e o sistema de produção da Toyota, tá? O Lean, ele tem o principal foco reduzir o custo, apesar do pessoal colocar um nome mais politicamente correto, que é excelência operacional, mas o foco principal é reduzir os custos, né? E ele usa as ferramentas a caixa de ferramentas que ele possui para endereçar os diferentes tipos de desperdício de fluxo. Então, você tem praticamente soluções para qualquer tipo de problemas de perda de setup, tamanhos de lote, problemas de qualidade, tudo, na verdade, para qualquer tipo de problema de fluxo, o Lean tem uma ferramenta, um processo adequado para você gerenciar. Layouts, melhoria de fluxo de layout, fluxo peça a peça. Então, a caixa de ferramenta é muito completa, mas sempre com o objetivo de reduzir os custos. Esse é o foco principal. Obviamente, através disso, você acaba melhorando o atendimento dos clientes, né? Ou seja, é uma visão muito voltada ainda para dentro da empresa e uma visão mais
toca em cima de um elo específico do negócio, que é o elo do supply chain. Já o sistema de produção da Toyota, ele tem como principal foco o desenvolvimento das pessoas. Então, o pessoal usa todos os processos e ferramentas que o Lean traz, tá, para gerar conhecimento nessas pessoas e fazer com que essas pessoas internalizem a melhoria contínua ou o próprio Kaizen. Tanto é verdade que, por exemplo, quando você analisa a questão do Lean e do SP, o Sistema Toyota de Produção, no Lean, normalmente, quando você tem algum ganho de produtividade, uma das principais consequências é que você acaba enxugando a estrutura. Tá? A Toyota, curiosamente, não. Ela pega e reduz o número de operários que estão na fábrica, mas ela não demite esses operários, ela transfere isso para outros tipos de atividades específicas. Tá? Ou seja, ela tem uma visão... Ele tem uma visão muito mais holística do negócio e ela é uma visão muito mais voltada a atender o próprio cliente, tá? Parece uma diferença sutil, mas ela é muito significativa, porque se a gente analisar a maior parte das implementações de Lean, né, quase nenhuma delas conseguiu atingir patamares de desempenho próximos ao que a Toyota atingiu até hoje, né? E o mais curioso é que, assim, eu só fui entender esse sentido, essa diferença com mais profundidade quando eu acabei me envolvendo com o TOC, onde realmente a gente começa a estudar, na verdade, a forma de se implementar a TOC e como é que essa forma acontece dentro do Lean, para verificar justamente como é que você faz com que essas duas sinergias, essas duas abordagens, elas trabalhem com sinergia. E aí você entende mais a fundo o que está por detrás do racional das ferramentas e dos processos de Lean. Fantástico. E daí o nosso gancho, ou o meu gancho, para a terceira pergunta, Guilherme, que é a seguinte: quais são, então, a partir dessa sua experiência prática, trabalhando com o Lean e trabalhando com a teoria das restrições, quais os principais pontos de convergência entre essas duas abordagens, Guilherme? Por favor. Tá. Do ponto de vista de princípios, eu diria que basicamente os princípios são os mesmos, né? A gente tem os 4 pilares da TLC, que são os 4 mindsets, e os próprios princípios e valores da Toyota, existe uma convergência quase que total, né? Eu, inclusive, estudei bastante sobre esse assunto, e a ponto de em 2009, escrever um artigo que inclusive, apresentei em simpósios da própria GV, e em apresentações da TOC e CO, né, que é a famosa TOKICO, que é uma conferência que normalmente o pessoal que trabalha com TOC faz anualmente. Em uma dessas conferências eu encontrei com o próprio Goldratt e comentei com ele a respeito do artigo e que minha conclusão era que realmente existia uma convergência total. E ele também me respondeu que entendia dessa mesma forma, ou seja, o próprio Goldratt corroborou com essa conclusão, né? Então, ou seja, em cima de valores e princípios é exatamente a mesma coisa, a convergência é total. Também existe uma convergência muito grande no que diz respeito aos princípios de fluxo, né? Existe até um artigo muito famoso do Goldratt, chamado Sobre Ombros de Gigantes, que é um adendo na última edição da Meta, né, que, na minha opinião, é um dos artigos mais importantes na área de operações, onde ele justamente mostra que, do ponto de vista de princípios, 4 princípios de fluxos, eles foram aplicados pelo Ford, pelo Taiichi Ohno e por ele, próprio Goldratt, que esses princípios são os mesmos. Tá? O principal objetivo de operações é melhorar o fluxo, tem que existir um mecanismo para evitar a produção em excesso, né? Você tem que, o terceiro princípio que as eficiências locais têm que ser eliminadas e que tem que haver um mecanismo de balanceamento de fluxo, né? Então, esses princípios são exatamente os mesmos. Aí, nesse artigo, ele vai um pouco mais em detalhe e ele fala as diferenças em termos de aplicação entre uma metodologia e outra, né? Ou seja, do ponto de vista de princípio, eles são os mesmos. Talvez existam algumas diferenças de estilo, né? Por exemplo, no que diz respeito à parte de aprendizado, a TOC ela enfatiza muito o uso de lógica de causa e efeito, né? E a intuição. A Toyota é mais um processo de hands-on. Você faz
né? Ou seja, planeja, faz, aprende em cima dos gaps de desempenho e faz um processo de melhoria. Então, o estilo é um pouco diferente. No processo de Bain é a mesma coisa. A TOC dá muito foco em cima de resultado e lógica de causa e efeito. A Toyota está muito em cima de convencer as pessoas baseadas nos metas-valores da empresa, né? Então, essas diferenças também de estilo se explicam também pelas próprias origens, né? A TOC, ela foi criada por um físico, né? O Goldert era um físico, então tem muita influência de ciências exatas e método científico. A Toyota é muito baseada em cima da cultura oriental, né? Então, isso faz com que a forma dos dois apresentarem, né, o estilo de lidar com as situações é um pouquinho diferente, mas os princípios são os mesmos. Perfeito. E Guilherme, a gente não combinou, mas você caiu do cavalo. Você mencionou o seu artigo, eu vou ter que me comprometer aqui e você vai ter que agora cumprir. Eu vou me comprometer por você. Compartilha conosco, eu vou deixar na descrição desse bate-papo aqui com o Guilherme, no vídeo, o artigo do Guilherme. Então não deixe de estudar, não de ler, de estudar o artigo do Guilherme. Beleza, Guilherme? Falou, combinado. Maravilha. Então, seguindo o cortejo, minha quarta pergunta para você, Guilherme, já que esses são os principais pontos de convergência, no seu entendimento, quais são as principais divergências dessas duas abordagens, Lean e da teoria das restrições, por favor? Eu diria que existem duas principais. Uma se refere à parte da abordagem de melhoria contínua, né, a forma como a TOC e o Lean abordam a melhoria contínua, e a segunda é com relação à parte das aplicações, que inclusive o próprio Goldert mencionou bastante naquele livro sobre ombros gigantes. Então, no que diz respeito à abordagem da melhoria contínua, a TOC ela sempre foca em poucas, porém grandes mudanças significativas. Normalmente são mudanças de políticas e de paradigmas, tá? Ou seja, o foco principal é em pontos de alavancagem ou nas restrições, né? E através das restrições ter um ganho de desempenho significativo. A Toyota, como eu mencionei anteriormente, o objetivo principal é desenvolver todas as pessoas. Então, ela tem um foco em gerar muitas melhorias, mesmo que elas sejam pequenas ou incrementais, de forma que isso acabe estimulando a cultura de Kaizen na empresa como um todo. Ou seja, qualquer gap que eu encontre especificamente dentro da operação, por menor que seja, ele é uma oportunidade de melhoria, e isso o pessoal acaba estimulando, o próprio pessoal da Toyota, né, ou do Lean, acaba estimulando a ação específica para tentar resolver aquele tipo de problema. Então, não existe um filtro inicial para se fazer isso, tá? Então, essa é a primeira, eu diria, a primeira grande divergência. A segunda é no que diz respeito mais à parte da aplicação, da solução, principalmente da parte de produção, né? Existe uma condição necessária para extrair todo o potencial do sistema Toyota de produção do Lean, que é que o ambiente ele tem que apresentar um certo grau de estabilidade, tá? E essa estabilidade ela tem que se manifestar em três questões: do produto, na demanda e na carga dos recursos, tá? Então, por exemplo, na parte de estabilidade de produtos, né, existe a gente percebe bem claramente, principalmente na Toyota, que existe um trabalho que foi feito, né, e cada vez continua sendo mais forte, no sentido de padronizar cada vez mais os produtos, ou seja, eles fabricam poucos modelos, e os modelos, a maior parte das vezes, já vêm praticamente completos, tem pequenas variações, né? Antigamente você tinha 10, 15 variações diferentes de carro, hoje você vai lá numa concessionária, você tem 3 modelos, essencialmente, tá? E outra forma de estimular isso também é que eles tentam fazer o que eles chamam de usar o máximo de carry-over de peças, ou seja, peças que são testadas, que foram utilizadas no modelo anterior, que se eles puderem utilizar no próximo modelo, eles acabam utilizando. De forma que você consiga simplificar o processo de desenvolvimento de produto e reduzir ao máximo o ciclo de desenvolvimento, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a estabilidade de demanda, ou seja, pelo fato de eles reduzirem muito a variedade, naturalmente eles acabam reduzindo também a oscilação de demanda, porque quando você trabalha com um número muito maior de versões diferentes,
a variabilidade que você tem em demanda em cada uma das versões é muito grande. Ou seja, quando eles compram um número menor de versões, eles acabam estabilizando muito mais a demanda. Tá? E o terceiro fator, obviamente, é a estabilidade na carga dos recursos. Né? Eles fazem através de um processo que é muito famoso, né? Uma das ferramentas que eles chamam de rejunca, que é tentar nivelar a quantidade e a variedade de itens produzidos diariamente. Então, eles tentam manter mais ou menos os mesmos modelos, fazer todos os modelos em quantidades já pré-estabelecidas conforme a demanda de mercado, todos os dias. Tá? Ou seja, esse é a forma como eles lidam, na verdade, tentando lidar com a variabilidade ou tentando ter o máximo possível de estabilidade. Né? A grande questão é que a maior parte dos ambientes hoje em dia ela não apresenta essas condições. O mix de produtos está cada vez maior, a demanda está oscilando cada vez mais e a carga dos recursos também, né, acaba oscilando de forma significativa, porque muitas vezes você não consegue padronizar os tipos de recursos de produção, né, sem falar em variabilidade de processo. Né. Então, assim, esse é o aspecto, acho que o aspecto principal, né? Ou seja, a questão da estabilidade. E existe tudo isso acaba se traduzindo numa forma que o próprio sistema Toyota de produção e o Lean, eles acabam endereçando o principal obstáculo ao fluxo, né? Que eu acho que a maior divergência que eles têm é como é que o Lean evita a produção em excesso, como é que eles endereçam isso. Normalmente, no Lean, a proteção do fluxo ela é, de uma certa forma, distribuída entre os centros de trabalho. Ou seja, você mantém um determinado nível de estoque através dos Kanbans entre cada centro de trabalho, que não pode ser muito grande, tá? Porque você quer manter, na verdade, um controle de fluxo do WIP, né, total da fábrica que seja limitado. Esse é um princípio básico de qualquer gestão de fluxo, tá? O fato deles manterem quantidades pequenas entre cada um dos centros de trabalho faz com que qualquer pequena interrupção que você tem em qualquer um desses centros de trabalho acabe interrompendo o fluxo muito rapidamente. Então, isso obriga com que você tenha uma variabilidade de processo muito baixa para conseguir garantir um fluxo inicial. O próprio Taishi Ohno comentou isso na década de 60, que esse era o grande desafio, né? No começo, quando eles implementaram Lean, a fábrica praticamente não conseguia entregar nada, porque a variabilidade era muito grande. Tá? E essa é uma das principais razões por que demora tanto para você conseguir ter resultados significativos no Lean. Porque você tem que primeiro implementar ferramentas de qualidade para depois conseguir extrair o máximo do Lean. Tá? Fora isso, também você tem, muitas vezes, como conceito básico do Lean, estabelecer fluxo de peça a peça, e invariavelmente você tem que normalmente mexer em layout para conseguir fazer isso, tá? Para estabelecer uma linha de produção. Nem todos os ambientes também conseguem fazer isso de forma muito fácil, tá? Como a TOC endereça esse mesmo tipo de desafio? O controle de fluxo da TOC ele não acontece entre dois centros de trabalho. O controle de fluxo ele é sempre feito de ponto do fluxo, o controle é global, a gente controla globalmente, ou seja, de ponta a ponta, tá? E dessa forma a gente reduz o vínculo entre cada um dos centros de trabalho, tá? E além disso, o fato da gente proteger o fluxo globalmente, toda essa proteção ela é consolidada num ponto só e ela compensa todas as variabilidades que eu tenho entre cada um dos centros de trabalho, tá? Tudo isso faz com que as interrupções que aconteçam em cada um dos fluxos, elas, de uma certa forma, sejam protegidas, tá? E o fluxo continue operando mesmo quando eu tenha uma interrupção local de um centro de trabalho, tá? E essa eu diria, a principal razão que faz com que as implementações, normalmente, de teoria das restrições, elas sejam mais rápidas do que as de Lean, e principalmente em ambientes que têm alta variabilidade, né? Fora isso, também, dentro da própria teoria das restrições, a gente tem, em algumas soluções, por exemplo, de gerenciamento de produção para estoque, a gente tem o que a gente chama de gestão dinâmica de pulmão, que é uma gestão diária, né, dos níveis de estoques, para atender tanto a demanda quanto a capacidade de ressuprir que a empresa tem, tá? É interessante, vou mencionar de novo sobre obras gigantes, né?
porque justamente ele aborda esses pontos que eu acabei de mencionar de uma forma bem mais detalhada, né? E ele dá como exemplo de Tool, né? Que é uma empresa japonesa que tentou implementar Lean por muitos anos sem sucesso, né? Que justamente apresentava uma variabilidade muito grande no ambiente. Então, eles trabalhavam com 20 mil SKUs diferentes, o ciclo de vida do produto era muito curto, a demanda era esporádica na maioria dos produtos, e eles não conseguiam ter bons resultados com implementações de Lean que aconteceram durante muito tempo, né? Ou seja, eles tiveram vários anos para implementar e não conseguiram os resultados. E eles conseguiram rapidamente, em questões de poucos anos, o desempenho de entrega passou de 40% para 85%, o lead time caiu para mais da metade, a produção com os mesmos recursos aumentou em 20%. Por quê? Porque justamente esse tipo de ambiente, né, que era o que eles vivenciavam, que é o que a gente vê muito hoje em dia, era um ambiente que tinha uma instabilidade muito grande, né? Cara, ainda bem, pensando um ponto específico da sua fala, ainda bem que você citou que na década de 60 a variabilidade era uma. Ainda bem que agora, em 2020, ela é bem menor, né? É bem menor, exatamente. Né? Mesmo assim ainda é um desafio, tá, Fabiano? É exatamente isso, né? Ou seja, continua sendo um baita de um desafio, Baita né, desafio. Exato, né? Bacana. Meu caro, endereçando então para os nossos finalmentes, né? Então, diante da sua experiência com o Lean, aquilo que você aprendeu ao longo da sua carreira profissional, esses pontos de convergência, esses pontos de divergência, de complementariedade, a sua conclusão, Guilherme, afinal de contas, Lean e a teoria das restrições são compatíveis ou incompatíveis? São compatíveis, com C maiúsculo, tá? A gente, inclusive, tem muitos cases onde mostram, na verdade, que houveram melhorias muito significativas de resultados em implementações que foram bem feitas, tanto do Lean quanto da TOC. Vou dar alguns exemplos especificamente. Por exemplo, em fábricas de empresas de autopeças, existiam implementações de Lean, tá? que foram feitas em fábricas, implementações muito bem feitas, tá? Que trabalhava com fluxo peça a peça, com variabilidade baixa, que simplesmente com um trabalho de análise dos gargalos, tá, dessas linhas, tá, que tinham microparadas especificamente, tá, com adições de pulmões específicos e o desbalanceamento de capacidade dessas linhas, que são princípios da própria TOC, o pessoal conseguiu aumentar em mais de 20% a produção em questões de poucos dias. Tá? Ou seja, eu estou falando de linhas extremamente avançadas, linhas com todos os conceitos de Lean muito bem implementados. Não estou falando de implementações de Lean que são parciais ou que não foram bem feitas. Tá? Tabajara, se você quiser comentar sobre. Mas implementações de empresa, eu sei qual é, inclusive, a empresa, sei qual foi a fábrica, conhecia essa fábrica e sei quem trabalhou nessa implementação. Tá? Ao mesmo tempo, nas nossas próprias implementações que a gente tem em TOC, existe, dentro do conceito do que a gente chama de PUG, que é processo de melhoria contínua, uma definição de, depois que a gente consegue estabilizar o fluxo, tá? E consegue identificar claramente onde estão os gargalos, e começa a mapear quais são as interrupções, a gente faz um pareto, na verdade, dos principais causas de interrupção de fluxo e usa ferramentas de Lean para conseguir endereçar. Porque as ferramentas de Lean são sensacionais. Elas, para cada tipo de problema de fluxo, eles têm uma metodologia que é extremamente efetiva. Tá? Então, o que a TOC faz é simplesmente pegar, identificar quais são os principais obstáculos de fluxo, e ir lá e escolher dentro da caixa de ferramentas do Lean qual é as ferramentas ou a ferramenta mais adequada para endereçar aquele tipo de problema específico, tá?
Então, se a gente for resumir, a TOC é como se ela fosse uma mira laser, tá? Para as melhorias que a empresa tem, para garantir que cada operação, ela vai se traduzir numa melhoria de fluxo global como um todo e, obviamente, a empresa vai acabar se beneficiando de forma significativa, tá? E até para a gente falar que não é só a minha opinião, né, específica ou de outras pessoas que trabalham com TOC e Lean, existe já um trabalho, eu diria que é científico, que foi feito pelo Russ Piraste, que é uma pessoa que trabalhou, que fez um trabalho científico, né, sobre a abordagem de TOC Lean em Six Sigma, que mostra claramente que a aplicação sinérgica dessas 3 metodologias, ela, de longe, consegue superar os resultados de uma aplicação dessas metodologias isoladamente, tá? Então, eu acho que hoje em dia não se questiona mais essa questão, acho que não existe nenhuma dúvida com relação a isso, né? Não existe nenhuma compatibilidade e a melhor forma de você potencializar as implementações e os resultados das operações é trabalhando com essas metodologias de forma sinérgica. Fantástico, ou seja, missão dada é missão cumprida, ou seja, se quem começou a nos assistir tinha um pingo de dúvida, como já dizia o velho ditado, onde existe um pingo de dúvida, nada melhor que uma avalanche de verdade. E aqui foi uma avalanche de prática, uma avalanche de cicatrizes, avalanche de competência, mais uma vez, esse bate-papo com você, Guilherme. E cabelo e barba branca, né, Fabiano? O que não nos falta aqui, viu, meu cara? Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, Guilherme, e como eu costumo sempre encerrar, até o próximo vídeo, meu cara. Até o próximo. Muito obrigado. I'm so proud of you and I just want to share the love. I'm so proud of you and I just want to share the love.